A história do profeta Moisés. Moisés é reconhecido como um dos personagens bíblicos mais importantes do Antigo Testamento. Deus o usou como libertador para livrar os israelitas da escravidão no Egito e conduzi-los até a Terra Prometida. Moisés atuou como líder, legislador e profeta que recebeu os 10 mandamentos de Deus. Foi também o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Sua história realça a bondade e o poder de Deus em uma jornada desafiadora de fé e milagres. Moisés nasceu no Egito em uma época em que seu povo, os israelitas, era escravos. Apesar da opressão egípcia, eles continuavam a crescer em número, o que alarmou o faraó, levando-o a ordenar a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino. Foi nesse cenário que Moisés nasceu. Sua mãe, Joquebede, escondeu seu filho por 3 meses antes de o colocar em um cesto no rio Nilo. Sob a vigilância de sua irmã, a filha do faraó descobriu Moisés no rio e decidiu adotá-lo, dando-lhe um nome que significa tirado das águas. A irmã de Moisés astutamente sugeriu que a princesa contratasse uma ama de leite, permitindo que Joquebede cuidasse de seu filho até que ele fosse devolvido à filha do faraó como filho adotivo dela. Crescido na corte, Moisés sabia de suas origens hebraicas e, já adulto, ao presenciar a brutalidade contra seu povo, interveio, matando um egípcio e fugindo para Midian, onde se tornou pastor de ovelhas e se casou com Zípora. Anos depois, Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente, incumbindo-o de libertar os israelitas. Moisés confrontou o faraó, que resistiu até que Deus enviou as 10 pragas devastadoras. Após a última praga, o faraó permitiu a partida dos israelitas, mas logo se arrependeu e os perseguiu até o mar, onde Deus operou um milagre, abrindo o mar vermelho e permitindo a passagem segura de seu povo. Apesar de testemunharem milagres, os israelitas frequentemente reclamavam e desobedeciam a Deus. Moisés, sempre intercedendo por eles, recebeu de Deus os 10 mandamentos e outras leis no Monte Sinai. Contudo, a infidelidade do povo prolongou sua jornada no deserto por 40 anos, um tempo de muitas provações e grande aprendizado. Moisés liderou o povo até as fronteiras da Terra Prometida, sem entrar nela. Moisés faleceu aos 120 anos em Moabe. Reapareceu por ocasião da transfiguração de Jesus. Sua vida e legado são detalhadamente contados no Pentateuco, destacando-se como uma história de fé, liderança e redenção. Acontecimentos marcantes da história de Moisés. Origem e infância. Nascido no Egito em período de perseguição, filho de Arão e Joquebede, da tribo de Levi, Moisés foi adotado pela filha do faraó e criado no palácio egípcio. Chamado por Deus. Foi escolhido por Deus e encontrou-se com ele quando viu um arbusto em chamas. Ali, recebeu a chamada para a missão de libertar o seu povo. 10 pragas do Egito. Deus usou Moisés para manifestar 10 sinais poderosos contra a rebeldia do Egito. As 10 pragas foram: água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, morte dos animais, tumores e feridas, granizo, gafanhotos, escuridão e morte dos primogênitos. Saída do Egito. Moisés liderou os israelitas para fora da escravidão no Egito, após Deus enviar a 10ª praga sobre os primogênitos do Egito. Durante esse episódio, ocorreu a primeira Páscoa, milagres e prodígios. Como representante de Deus, Moisés operou muitos milagres, como a abertura do Mar Vermelho, fez jorrar água da rocha, e obteve vitória na batalha contra os amalequitas, entre outros. 10 mandamentos recebeu de Deus, as leis fundamentais para os israelitas, incluindo regras de moral e adoração, no Monte Sinai. Guiando pelo deserto por 40 anos, conduziu os israelitas pelo deserto em busca da Terra Prometida, enfrentando várias provações. Sacerdote, profeta e legislador, Moisés intercedeu a Deus pelos israelitas. Trouxe a mensagem de Deus para o povo e atuou ainda como juiz, governador e representante de Israel diante do Senhor. Como figura histórica, Moisés apontou para a vinda do Cristo, o grande profeta que ensinaria todas as coisas. Legado: deixou marcas de fé e obediência a Deus. Sua sabedoria e temor inspiraram gerações. Moisés transmitiu as leis divinas como profeta do Senhor. Como importante líder em Israel, ele se tornou um referencial memorável para as tradições judaico-cristãs. Estudo bíblico sobre a vida e obra de Moisés. Nascimento de Moisés. No final do livro de Gênesis, lemos que José, filho do patriarca Israel, levou sua família para o Egito. Nesse lugar, ele tinha muito poder e influência. Pela graça divina, José se tornara governador de todo o Egito. Ali ele conseguiu estocar comida suficiente para que todo o povo pudesse sobreviver a uma grande seca. Muitos anos se passaram, toda aquela geração morreu, e um novo faraó reinou sobre o Egito. Esse novo rei não conhecia a história dos israelitas, povo que crescia numericamente, nem o que José tinha feito pelo país. Por isso, temeu que eles pudessem se voltar contra o rei, aliando-se a países estrangeiros e trazendo ruína ao Egito. Por isso,
O rei tentou impedir que os hebreus continuassem se multiplicando. Aumentou a opressão e a exigência de trabalho, e além disso ordenou que as crianças recém-nascidas do sexo masculino fossem mortas. Moisés foi salvo em seu nascimento e sua mãe, Joquebede, conseguiu escondê-lo por 3 meses. Depois disso, colocou-o em um cestinho e o deixou à margem do Nilo. A irmã de Moisés, Miriam, acompanhava de longe para ver o que aconteceria. O menino foi encontrado pelas servas da filha do faraó e o levaram até ela. A princesa quis adotar o menino, que era muito bonito. Miriam, irmã de Moisés, perguntou-lhe se queria que ela conseguisse uma hebreia para amamentar o menino. A filha do faraó concordou com isso, e a própria mãe de Moisés foi chamada para essa tarefa, até que ele crescesse e fosse adotado pela família real. Moisés foge para Midian. Quando Moisés era adulto, saiu para observar o trabalho de seus irmãos hebreus. Assim percebeu as dificuldades e o trabalho árduo que os hebreus realizavam. Moisés testemunhou um egípcio espancando um hebreu. Na tentativa de fazer justiça, Moisés interveio a favor do israelita. Ele olhou para os lados, para se certificar de que não havia ninguém por perto. Matou o egípcio e escondeu o seu corpo. No dia seguinte, Moisés saiu outra vez e se pôs a apartar a briga de 2 hebreus, dos quais um deles disse: "Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio?" Moisés teve medo por suspeitar que todos já sabiam de seu feito. De fato, o faraó soube disso e procurou matar Moisés. Mas ele já havia fugido do Egito, havia se refugiado em uma cidade chamada Midian. Deus chama Moisés. Após fugir do Egito, Moisés chegou à cidade de Midian. Lá, ele conheceu o sacerdote da cidade, Reuel, que deu sua filha Zípora em casamento a Moisés. Ambos tiveram um filho e o nomearam Gerson. Muito tempo se passou depois de Moisés fugir do Egito, e em Midian ele se tornou um pastor de ovelhas. Enquanto cuidava do rebanho próximo ao Monte Sinai, Deus se revelou a Moisés por meio de uma sarça em chamas. Nesse momento, Deus chamou Moisés para ir libertar o seu povo no Egito. Moisés resistiu ao chamado várias vezes. O convite para liderar o êxodo do Egito parecia grande demais para alguém como ele. Mas Deus provou o seu poder. Não seria a força de Moisés, mas o grande Deus, eu sou o que sou, quem libertaria o povo por meio de atos poderosos. Por fim, Moisés aceitou confiar em Deus e obedecer, contando também com o auxílio do seu irmão Arão. As 10 pragas do Egito. Moisés e Arão foram para o Egito. Lá, eles falaram com o faraó que o Deus de seus antepassados os havia enviado e que o povo deveria ser liberto. O faraó se recusou a libertar seus escravos. Com dureza, ele oprimiu Israel ainda mais. Muitos sinais e pragas foram feitos por intermédio de Moisés, de forma a alertar o faraó de que ele deveria se submeter à vontade do Deus Criador. As pragas foram as seguintes: águas no Nilo transformadas em sangue, infestação de rãs, infestação de piolhos, infestação de moscas, mortidus, rebaunios, feridas purulentas, granizo, gafanotos, trevas e a morte dos primogênitos do Egito. Moisés liberta o povo. Após a 10ª praga, o faraó permitiu que os hebreus saíssem de sua terra. Esse dia memorável de libertação deveria ser lembrado e comemorado. Assim, Moisés transmitiu as instruções acerca da primeira Páscoa. O povo deveria celebrar a passagem de uma vida de escravidão para uma vida nova e liberta por Deus depois de terem comido a Páscoa. À noite, os israelitas saíram do Egito com todos os seus pertences. Após 430 anos em que viveram no Egito, Israel deixou o tempo de escravidão. Eles deveriam lembrar e celebrar aquela passagem de geração em geração. Mas apesar de todas as evidências, os egípcios não se deram por vencidos. Faraó e seus oficiais saíram em perseguição ao povo de Israel. Quando o exército já se aproximava, o povo sentiu-se encurralado à frente, o Mar Vermelho, e atrás, Faraó e seu exército. O povo jamais teria pensado que a saída seria através do mar, mas Deus instruiu Moisés a erguer sua vara sobre o Mar Vermelho. As águas se dividiriam em 2 partes, e eles atravessaram em terra seca para o outro lado. Depois que o povo hebreu atravessou o mar, Deus instruiu novamente Moisés para que estendesse sua mão sobre as águas, a fim de que elas se fechassem atrás deles e livrassem o povo hebreu do exército egípcio que também tentava atravessar. Os milagres de Deus e a reclamação do povo. Após a saída do Egito, os israelitas assistiram a muitos desafios e também a muitos milagres. No deserto de Sur, eles encontraram águas amargas. O povo reclamou que ia morrer de sede, mas Moisés orou a Deus, e as águas tornaram-se boas para beber. Em seguida, eles encontraram um oásis em Helim, com 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ficaram ali alguns dias. Quando partiram dali, chegaram ao deserto de Sim. Eles reclamavam contra Deus e Moisés porque tinham dificuldades com comida. Mas Deus fez chover comida do céu, o maná,
que era branco como uma semente de coentro, e tinha gosto de massa folhada de mel. Também fez surgir codornas para o povo comer. Enquanto andavam de um lado para o outro, o povo reclamava de uma ou outra coisa. Quando acamparam em Refidim, discutiram com Moisés porque não tinham água. Moisés clamou a Deus, e ele o instruiu a bater na rocha com seu cajado no Monte Horebe, para que jorrasse água e o povo pudesse beber. Moisés atuava também como juiz entre o povo, mediando as disputas que os hebreus tinham entre si. Jetro, sogro de Moisés, o aconselhou sabiamente a dividir essa tarefa com outras pessoas. Assim, Moisés escolheu homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e sem ganância para também ajudarem a julgar as demandas. Os 10 mandamentos no Monte Sinai. 2 meses depois de saírem do Egito, os israelitas chegaram e se acamparam no deserto do Sinai. Deus encontrou-se com Moisés no Monte Sinai e entregou-lhe ali a sua lei. Essa lei é a instrução de como Israel deveria se portar como povo, fazendo justiça e demonstrando os princípios de Deus às outras nações ao redor. Os 10 mandamentos foram dados para o bem das pessoas. Eles estabelecem o temor a Deus ao considerar que Ele está no comando e nos indica o que é certo e errado fazer. Enquanto Moisés estava no monte recebendo as leis de Deus, o povo buscava outros deuses. Os israelitas criaram um ídolo, em forma de bezerro de ouro, para adorar. Moisés desceu e viu o ídolo e o povo festejando. Então irou-se, quebrou as tábuas da lei e destruiu o bezerro. Depois de muito tempo intercedendo pelo povo diante de Deus, Moisés recebeu novas tábuas da lei. Após esse segundo período no monte, Moisés retornou com a face resplandecente por estar próximo da presença de Deus. A história, até esse ponto, pode ser encontrada no livro de Êxodo. Os 40 anos errantes no deserto. Assim que Moisés partiu com o povo do Monte Sinai em direção a Canaã, eles reclamaram do maná, pois, embora fosse pão vindo dos céus, preferiam carne, que não comiam há muito tempo. Devido a toda a murmuração, Israel peregrinou durante 40 anos no deserto. Em meio a tantas reclamações vindas do povo hebreu, Moisés sentiu-se extremamente cansado, a ponto de desistir da vida e pedir a própria morte. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Números 11, 14 e 15. Deus ouviu o desespero de Moisés diante de sua grande responsabilidade. Portanto, Deus concedeu que 70 anciãos oficiais do povo de Israel recebessem o espírito que estava sobre Moisés, para que a responsabilidade dele fosse compartilhada com eles. No meio dessa jornada para a terra prometida, Moisés casou-se com uma mulher etíope. Números 12. E sofreu críticas de Arão e Miriam, seus irmãos. Ambos participaram ativamente de toda a história de Moisés e estiveram presentes em todos os grandes momentos, mas não concordaram com a atitude dele nesse ponto. O texto bíblico cita essa situação como motivo inicial de desacordo, mas a fala de Deus, quando confrontou os dois, revela que eles estavam se rebelando contra a autoridade de Moisés. Deus castigou Miriam, deixando-a leprosa. E Moisés, com compaixão, pediu que Deus curasse e perdoasse a sua irmã. Para reconquistar a terra prometida, a terra dos antepassados dos hebreus, era necessário um plano de invasão. Parte do plano era o recenseamento do povo, feito e registrado no início do livro de Números. Outra parte seria enviar espiões à terra, para que soubessem contra quem iriam lutar. Assim, Moisés e Arão enviaram 12 espiões. Após os espias retornarem da expedição, 10 deles aterrorizaram o povo, alegando que perderiam a batalha com certeza, pois os inimigos eram muito fortes. Os outros 2, Josué e Caleb, deram um relato bem diferente. Confiavam no poder de Deus para guiá-los e tinham certeza de que poderiam vencer. O povo, porém, ouviu os 10 espiões com um relatório negativo. Convencidos, uma parte do povo se voltou contra Moisés e Arão, ameaçando-os de apedrejamento. Deus estava disposto a aniquilar os rebeldes, mas Moisés novamente intercedeu por eles. A desobediência de Moisés. Após a morte de Miriam, em Números 20 é narrado que o povo mais uma vez teve sede. Foram até Moisés reclamar e diziam que seria melhor ter morrido antes, e que não viam propósito em ter sido tirado do Egito e levado ao deserto. Moisés e Arão vão até a tenda do encontro pedir ajuda ao Senhor, que os instruiu da seguinte forma: pegue a vara, e com o seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Números 28. Deus mandou falar
a rocha. Porém, Moisés perdeu o controle e, com ira, bateu na rocha. A atitude de desobediência de Moisés revelou falta de fé. De certa forma, também foi um ataque à santidade de Deus, pois Moisés demonstrou que era sua própria força que fornecia a água, mas a água era uma provisão divina. É certo que Moisés estava irado com a população rebelde e correspondeu dessa maneira, mas ainda assim, Deus decretou que Moisés não entraria na terra prometida. Algum tempo depois, após a morte de Arão, o povo reclamou outra vez contra Deus e contra Moisés. Serpentes venenosas foram enviadas contra eles, de forma que se arrependeram e pediram ajuda a Moisés. Nesse momento, Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze para que todos os doentes, ao olharem para ela, fossem curados. A história até esse ponto pode ser encontrada no livro de Números. Sucessão e despedida. Como Moisés já sabia que não poderia entrar na terra prometida, pediu a Deus que escolhesse um sucessor, alguém que conseguisse guiar o povo e ajudá-los a conquistar a promessa divina. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Números 27, 15-17. Assim, Josué, um dos espias que havia sido fiel, foi nomeado sucessor de Moisés. O livro de Deuteronômio pode ser entendido como um discurso de despedida de Moisés, revisando toda a lei de Deus ao povo e incentivando-os a serem fiéis às promessas divinas. A morte de Moisés. A morte de Moisés ela é narrada no capítulo 34 de Deuteronômio. Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde podia contemplar Canaã, a terra prometida. Moisés morreu em Morebe, com 120 anos, ainda em pleno vigor, como relata o texto. Todavia, nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Deuteronômio 34:7. Deus o sepultou, e os israelitas estiveram de luto por ele durante 30 dias, seguindo, a partir de então, a liderança de Josué, a importância e legado de Moisés. Moisés é um dos maiores personagens bíblicos, um grande exemplo de liderança, fé, esperança, persistência e paciência. Ele foi um servo que confiava nas promessas de Deus e vivia pela missão que o Senhor lhe havia atribuído. Toda a vida de Moisés aponta para a vinda de um libertador perfeito que viria para resgatar e livrar o povo de Deus da escravidão. Jesus cumpriu plenamente a lei dada por intermédio de Moisés. Ele também cumpriu a profecia sobre o grande profeta que viria de Deus para ensinar todas as coisas. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Deuteronômio 18:15. Outro dado importante foi a reaparição de Moisés na transfiguração de Jesus. Mateus 17:3. Moisés e Elias foram figuras importantes do passado, representando a lei e os profetas. No entanto, o Pai deixou claro que era Jesus a quem eles deveriam ouvir. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Mateus 17:5b. A grande importância da vida e ministério de Moisés foi, portanto, a de promulgar a lei e os princípios do Senhor, além de servir como uma sombra imperfeita de Cristo. Como líder, intermediador, profeta e libertador, ele apontou para aquele que seria perfeito, Jesus. Onde e como morreu o profeta Moisés? Segundo a Bíblia, Moisés morreu no Monte Nebo aos 120 anos e foi sepultado por Deus em local desconhecido. A morte de Moisés é descrita no final do livro de Deuteronômio. Capítulo 34. Neste trecho, a Bíblia narra os últimos momentos de vida de Moisés. Antes de sua morte, Deus o leva até o topo do Monte Nebo, que fica na região de Moabe, e mostra a ele toda a terra prometida, o lugar para onde os israelitas estavam se dirigindo, mas que ele mesmo não poderia entrar. Moisés pôde ver de longe a terra, mas não teve a permissão de entrar, pois, segundo a Bíblia, ele cometeu um erro ao desobedecer a Deus em outra ocasião. Moisés morreu ali mesmo, no Monte Nebo, em Moabe, sendo sepultado por Deus em um vale na região de Moabe, próximo a um lugar chamado Bet-Peor. A Bíblia destaca que ninguém sabe o local exato de sua sepultura, até hoje, criando um mistério em torno de seu enterro. Diferente de alguns personagens bíblicos que foram arrebatados e levados ao céu, sem passar pela morte, como Enoque e Elias, Moisés realmente morreu. A Bíblia é clara ao afirmar que ele faleceu, tendo sido enterrado por Deus. A idade de Moisés ao morrer também é mencionada em Deuteronômio 34, ele tinha 120 anos de idade quando faleceu. Apesar da idade avançada,
O texto bíblico ressalta que Moisés ainda tinha vigor físico e sua visão estava boa. A morte do profeta Moisés marcou o fim de uma era para o povo de Israel, e Josué, seu sucessor, foi quem continuou a liderança e levou o povo finalmente até a Terra Prometida. A Bíblia ressalta a importância de Moisés como líder escolhido por Deus e seu papel essencial na história do povo de Israel. Moisés é conhecido como o líder e profeta que Deus escolheu para libertar os hebreus da escravidão no Egito, guiando-os à Terra Prometida. Moisés também é lembrado por receber de Deus os 10 mandamentos no Monte Sinai. Instruções importantes para a vida do povo de Israel. Seu papel como profeta e legislador foi fundamental na formação do povo judeu. Principais detalhes da morte do profeta Moisés. Local da morte de Moisés. Moisés morreu no Monte Nebo, que fica na região de Moabe. Visão da Terra Prometida. Antes de morrer, Moisés foi levado por Deus ao topo do Monte Nebo, de onde pôde ver a Terra Prometida, mas não foi permitido entrar devido a uma desobediência anterior. Moisés foi sepultado por Deus em um vale na região de Moabe, perto de Bet-peor. O local exato de sua sepultura é desconhecido até hoje. Causa da morte. Moisés morreu de morte natural, diferentemente de outros personagens bíblicos que foram arrebatados sem morrer. Idade ao morrer. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Apesar da idade avançada, mantinha vigor físico e boa visão. Importância de Moisés. Moisés é celebrado como um grande profeta e líder, escolhido por Deus para libertar os hebreus do Egito e conduzi-los à beira da Terra Prometida. Ele também é conhecido por receber os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai. Sucessão. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo de Israel e os guiou até a Terra Prometida. Gostou dessa história inspiradora? Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre esperança e fé. Nos vemos no próximo vídeo.